Então, primeiro, quero dizer que eu estou muito feliz com quem pôde participar, quem se interessou. Eu sei que às vezes a gente leva isso como um desafio muito grande, porque às vezes, eu quero dar a oportunidade do meu filho estudar inglês, mas eu não tenho tanta noção. Ou, como é que eu ajudo ele? Como é que eu sei que ele está aprendendo? Às vezes a gente acaba, filho, como é que fala isso? Traduz isso. E a criança fica, meu Deus do céu. Yes. Então, para a gente evitar um pouquinho essas situações, para a gente aprender a lidar melhor com isso, que é novo tanto para a criança quanto às vezes para quem também está acompanhando e não teve, assim, esse processo quando estava na idade deles, né? A gente vai trabalhar bastante com isso hoje. Yes. Vou iniciar aqui para vocês. So, welcome. I'm glad you are here. Yes? Então, sejam todos bem-vindos. Espero que seja muito produtivo para vocês. Vou começar lá, então, guys. O primeiro tópico que a gente vai ter aqui é em relação à metodologia e aprendizagem. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender para que a gente se posicione em relação à aprendizagem deles da forma correta é a forma que eles aprendem em sala de aula. Eu coloquei aqui 2 tópicos. O primeiro é pick up knowledge. Esse pick up tem o sentido lá de colher, de adquirir. Então, qual que é o primeiro erro que a gente comete quando a gente chega lá para a criança e a gente diz, o que tu fez hoje na aula? O que tu aprendeu hoje? A criança não aprendeu nada na cabeça dela, porque ela chegou lá na sala e a prof conversou com ela, a prof falou de como estava o tempo, falou se estava rainy, se estava sunny, a prof falou da árvore que era green, yes? E o que a prof me ensinou? Nada, yes? Porque a criança tem essa questão do pick up knowledge, então ela vai colhendo esse conhecimento sem ela realmente perceber, eu estou estudando, eu estou aprendendo. E claro, isso se dá muito mais no inglês do que numa sala de aula regular. O inglês proporciona que a gente trabalhe muito com isso, eles já têm toda a questão dessa aprendizagem no português, e a gente transforma isso em inglês de uma forma mais leve, de uma forma mais fluida. Então, esse é o primeiro tópico. Por causa da metodologia, a gente não pode pedir, o que tu aprendeu hoje? Porque para a criança, ela não percebe que ela aprendeu. Ela adquiriu esse conhecimento todo, mas ela não está percebendo isso. E é justamente isso que resulta, então, na aprendizagem leve. A criança vai dizer, que color que é essa? Ela vai saber, mas ela não se deu conta que ela aprendeu. Então, essa aprendizagem que é fluida, que é leve, eu acho que isso é muito interessante. E é a primeira coisa que a gente tem que entender do porquê que a gente não aborda, então, dessa forma, né? Por que a gente não chega, o que tu aprendeu? O que a tua prof te ensinou? Nada, mãe. Yes. E tem muita criança que realmente vai responder, nada, eu brinquei, eu joguei. Yes. Eu pintei. Tá, mas e o que a prof perguntou enquanto tu pintava? Yes. Então, a forma de abordagem vai ser diferente por conta disso, porque eles não se dão conta que eles estão vendo dessa forma leve, eles estão adquirindo esse conhecimento, essa questão do pick-up, adquirir o conhecimento e às vezes nem percebe. Eu acho que isso fica muito claro para vocês. Eu até quero abrir um espaço para que vocês me respondam a idade dos filhos de vocês. Então, quem conseguir aí tirar do mudo, me dizendo as idades, yes, alguns eu já conheço, outros ainda não. Podem ir me falando. Eu vi que alguns já abriram o microfone, podem ir. Valentina, 4 anos. 4 anos. 6. Arthur, 6 anos. 6. Eu tenho um de 5 e um de 7. 5 e 7. Eu vou fazer isso. Larissa de 16. Larissa de 6 anos. Muito bem, muito bem. Arthur, 8 anos. 8 anos, muito bem, muito bem. O Vitor, 8 anos. O Vitor, 8 também, isso aí. Very good. Guys, então vocês vão ver que é uma idade que eles têm muito essa questão do pick-up mesmo. Eles adquirem, eles saem falando, eles saem produzindo, tanto que vocês notam, principalmente ali quem me falou 4, 6, geralmente quando eles são um pouco mais velhos ali, a partir dos 7, 8,
eles não têm muito essa questão de compartilhar o que eles estão produzindo, mas ali nos 4, no 6, é muito nítido para eles, assim, e a gente vê que qualquer coisa que eles assistem, eles reproduzem. Então, é exatamente isso que acontece em aula. Eles veem, eles escutam e eles reproduzem. Então, por isso que eles não têm essa questão do eu aprendi. Ah, agora, depois de hoje, depois que a minha prof me explicou, eu sei isso. Não, eles não vão ter essa noção. E é por conta disso, então, que a gente chega aqui. Não pergunte o que você aprendeu hoje. Exatamente o que eu falei para vocês. Eu vou lá buscar o meu filho. O que tu aprendeu hoje? Ah, a prof fez um jogo. Ah, eu brinquei com o meu colega. Ah, eu pintei. Ele não vai me dizer o que ele aprendeu. Ah, hoje a prof me ensinou as cores. Não sei, eu pintei, ela ficou pedindo que cor que eu tava pintando. Ah, ela mandou eu achar 4 coisas que eram yellow. Mas ele não tem a noção que, eu aprendi as cores. Então, esse é o primeiro motivo que a gente não faz esse questionamento. E, claro, a gente evita. Ah, o que você fez hoje? A criança vai responder. Eu joguei, eu pintei. Muitas vezes, eles vão levar a parte mais marcante para casa. Então, a gente vai fazer uma aula, a gente vai falar de todos os animals, vai aprender lá os nomes, vai aprender tudo. Ah, no final a gente vai fazer um jogo. O que você fez hoje? Eu brinquei. Eu joguei. Foi a parte que mais deixou eles contentes, que eles mais levaram para casa. Então, é isso que eles vão responder para vocês. Eles nunca vão explicar, a aula foi o seguinte, primeiro eu corrigi meu tema, daí eu lembrei. Não. Traduz isso para mim. Principalmente quando eles ficam um pouco mais velhos, a gente tem essa mania do, traduz isso, o que quer dizer isso? Olha aqui, tá em inglês, o que é? Muitas vezes a criança não sabe, por quê? Talvez foi pego ali um fragmento lá do inglês que era uma palavra estranha, que a criança ainda não viu. Ela realmente não sabe. Muitas vezes ela sabe, mas ela sente aquela cobrança do, como assim traduz? Então eu tenho que saber? Meu Deus! Muitas vezes ela só não quer. Não, eu não quero falar para minha mãe o que é. Eu sei, mas eu não quero. E é por isso que a gente tem que buscar opções de fazer isso de uma forma mais leve. Porque é justo que os pais saibam como está o rendimento, vejam a produtividade que o filho está tendo na língua. Mas a gente tem que buscar formas alternativas, porque senão a gente cria esse bloqueio. Traduz para mim. Aqui a gente tem também, como assim tu não sabe isso? Mas tu não aprendeu isso? E aí a criança também já começa a olhar e ficar, então eu não aprendi? Então eu não sei? Então a gente tem que evitar toda essa forma de cobrança e buscar alternativas. E eu trouxe aqui para vocês, guys, algumas alternativas. Então, possíveis substituições que realmente trarão respostas, que trarão lá resultados para vocês. Agora eu vou ver como é que está o rendimento do meu filho, mas vou fazer isso de forma fluida. Então a gente pode optar por perguntar lá, qual foi a coisa mais legal que aconteceu hoje na escola? O que ele mais gostou? A gente fez um jogo lá com os animais. Ele vai contar o que mais gostou, vai contar alguma atividade lá que ele fez. Me conta uma coisa que fez você dar risada na aula. Então, o que te fez dar risada? Uma coisa engraçada que aconteceu hoje, uma coisa que te deixou feliz. Vai contar lá uma outra experiência que teve. E claro, nem sempre a gente tem só experiência boa durante a aula. E os pais também querem saber quando a experiência talvez não é muito boa. Então, aqui a gente tem também. Se você pudesse escolher quem você colocaria sentado do seu lado? Então, quem que é o coleguinha lá que ele se dá bem? Quem que ele colocaria sentado do lado? Não. Quem você não colocaria de jeito nenhum sentado lá do teu lado? Quem lá que não dá certo? E talvez ali a gente acaba descobrindo, porque muitas vezes a gente faz essa interrogação em relação aos colegas e as relações com os colegas, e assim a gente faz isso de forma mais leve. Claro, qual que é a intenção dessas substituições? Pelo amor de Deus, não coloquem o filho sentado na frente de vocês e comecem a fazer essa sequência de perguntas que eu tô mostrando aqui, tá? Porque senão vira um questionário de novo. Então, o objetivo é que vocês usem essas perguntas de uma forma leve também. Chegou lá a Luísa da aula hoje. Lu, como é que foi? Teve coisa legal hoje? Sério? Qual que foi a coisa mais legal que a teacher fez?
E tu ajudou algum colega hoje? Como é que foi? Tu ficou triste com alguém hoje? Façam essa questão do diálogo com eles mesmo, de não façam interrogatório, porque senão essas substituições não vão valer de nada. Então, por favor, levem isso assim bem na boa, e vocês vão ver que eles vão abrir muito assim, a gente perguntando dessa forma. Tem aqui mais algumas, então, qual é o seu lugar favorito da escola? Né? Então, qual é o lugar que tu mais gosta? Por quê? Muitas vezes vai ser lá o café da Talkers, né? Porque lá tem um monte de coisa gostosa. Porque eu como chocolate com os meus amigos. Pode ser que seja. Você ajudou alguém na aula hoje? Então, como é que tá a relação ali com os colegas? Ajudou alguém? Alguém te ajudou hoje? Precisou da ajuda de alguém? Precisou algo emprestado de alguém? Como é que tá isso? E essa aqui que eu acho muito interessante. Me ensina uma coisa que você aprendeu hoje. Eles têm muito essa coisa de, quando eles aprendem algo novo, eles gostam de aprender. E por que a gente evita lá, traduz isso, o que quer dizer isso? Porque aí eles se sentem meio, né, acuados, assim, como assim? Agora, me ensina uma coisa que tu aprendeu hoje. Peraí, então eu sei isso, eu aprendi, e a minha mãe e meu pai não sabem? Então, peraí, então eu vou ensinar. Então, agora eu que sei, eu que vou falar. Isso entrega para eles um poder que eles gostam muito. Então eu vou ensinar, então eu vou contar. Então, isso é uma forma muito legal da gente ver ali como é que tá o rendimento. Será que tá fixando? Será que tá aprendendo? Tá prestando atenção na aula? O que a prof fez lá hoje? Então, me ensina! O que a prof falou para ti hoje? O que tu aprendeu de novo hoje na aula? E aí a gente entrega esse poder para eles que eles gostam muito. Eles vão acabar abrindo e vocês vão ver que eles talvez vão começar a ensinar e vão até dizer, olha aqui, vê se tu consegue fazer esse exercício, mãe. Então, às vezes, eles vão até desafiar vocês. Se preparem. Aqui a gente tem também, não sei inglês e meu filho pede que eu leia livros. O que fazer? Então, ou às vezes, eu tenho uma noção lá do inglês, prof, mas vem um livro lá com uma página inteira escrita em inglês. O que eu faço com isso? As minhas dicas são: explorem o livro, explorem a imagem, explorem os números. Eu dei aqui algumas dicas e eu vou dar também alguns exemplos para vocês. Sempre existe uma forma, mesmo que vocês não entendam uma palavra do que está escrito lá. Explore as imagens, explore os números, explore as cores. Questione e use a internet a seu favor. Como assim? Vou explicar lá para vocês. As imagens. Tenho aqui alguns exemplos de livro. Deixa eu pegar este aqui. É um livro da Bela e a Fera. Ele fala sobre feelings. E pode ser que um dia o filho de vocês apareça com ele em casa. Ele é lá da escola mesmo. Peguei alguns que a gente tem lá. Ele fala lá do era uma vez, tananã, tudo lá em inglês. São frases curtinhas, mas estão todas em inglês. Suponhamos que eu não sei ler isso para o meu filho, não sei como pronuncia, não sei o que significa, não sei. Então tá, então vamos explorar a imagem. Quem que tá lá na imagem? São quantas pessoas? Uma, duas. Nossa, e será que a gente consegue contar quantas pessoas tem aqui em inglês? Eu não lembro lá do número, tu lembra? Eu acho que um era one, e o dois? Two. E que color que é a roupa dela? Lembra como é essa cor? Eu sei que em português é blue. Será que em inglês é como? E a criança mesmo vai dando essas respostas. Então, às vezes, eu não sei como é que eu falo azul em inglês. Como é que eu vou dizer para o meu filho que é azul se eu não sei como fala? Questiona ele. Como é que será que é azul em inglês? Tu lembra? Eu acho que é blue. Façam esses questionamentos. Explorem bastante imagem. Cor e número, principalmente, é uma coisa que vocês vão conseguir explorar em qualquer livro. Então, por exemplo, aqui, ela tá colhendo lá as flowers. Então, quantas florzinhas que a gente tem? Mas flor, como é que será que é flor em inglês? E às vezes a criança também não lembra. Teacher, mas daí eu faço o quê? Ela não lembra, eu não sei. E a gente faz o quê? Usa a internet a teu favor. Entra lá no Google. Pode ser até lá no tradutor, que ela até fala. Então, flor, vai aparecer lá, flower, coloca ela para falar. Então olha só como é que a gente fala, é flower. Vamos imitar lá junto. Então, usem realmente a internet a favor de vocês. Façam esses questionamentos
E a criança também não soube me responder. Então então vamos buscar, vamos à internet a favor, vamos entrar lá no tradutor, vamos ouvir como é que ela fala lá, vamos tentar imitar. Então, muitas vezes vocês não precisam se prender realmente à história. Vejam também bastante as expressões. Tá triste, tá feliz. São coisas que eles aprendem muito cedo também. O happy, o sad. Aprendem lá feliz, triste. Será que tá happy ou tá sad? Tá feliz. Como é que será que é lá em inglês? Será que aqui tá escrito que tá happy? Vamos pesquisar. Mas tem uma palavrinha aqui, angry. O que será que é? Vamos pesquisar? Então, usem muito isso a favor de vocês, pesquisem bastante, não se prendam à história do livro. E depois que vocês exploram tudo isso, já fica muito mais claro para eles sobre o que é o livro, se estava feliz, se estava triste, quais os elementos que tem lá na história. E aí vocês podem até ir contando essa história em português e conversando sobre ela e lembrando as palavrinhas que vocês pesquisaram até então. Eu trouxe um aí para vocês que ele era bem curtinho de escritas, mas a gente tem, por exemplo, esse aqui que ele já é um pouco maior, ele tem mais escrita, mas percebam que isso não impede que vocês façam a mesma coisa. Quantas árvores tem? E quantos porquinhos tem lá? E olha só, como é que tá o dia? Tá chovendo ou tem sol? Tem sol. E como é que a gente diz que tem sol lá em inglês? Lembra? É sunny. Então, façam com que a criança responda a vocês. Vocês não precisam ter o conhecimento, mas vão questionando ela até que ela mesma dê o retorno. Não, mas a gente não sabe. Então, vamos pesquisar. A partir do momento que ela não sabe, façam com que ela fique curiosa, com que ela queira saber, então, o que é? Vamos pesquisar, vamos ver, vamos descobrir, vamos ver se a gente consegue pronunciar. Lá no Google Tradutor falou sunny. Será que a gente consegue falar igual? Sunny. Então, façam toda essa... mas quantos personagens tem lá? Estão happy or sad? Usem esses vocabulários mais simples, essa exploração de imagem, para fazer todo esse desenvolvimento. Muitas vezes, a criança chega com o livro em inglês, a gente não tem esse domínio, e a gente entra em desespero, a gente fica, bom, filho, inventa, que eu não sei o que eu vou fazer. Então, não se prendam tanto à história do livro. Busquem essas alternativas que vão ser muito produtivas e vocês vão ver que eles vão acabar dando muito retorno para vocês. Então, cores, números, imagens no geral. E façam bastante esse movimento de indagar a curiosidade deles. Certo? Alguma dúvida aqui em relação aos livros, em relação a alguma coisa que talvez não tenha ficado claro, alguma ideia que vocês tenham tido, ou alguma experiência que vocês já tiveram, já chegaram em casa com um livro em inglês e pensaram, meu Deus, o que eu vou fazer? como é que é assim para vocês? Alguém já teve uma experiência assim? Ou às vezes até vídeos que eles encontram no YouTube, não precisa ser necessariamente para livros, né? Mas muitas vezes eles têm vídeos e eles questionam sobre. Alguém de vocês já teve uma experiência, pode ser positiva ou negativa. Às vezes a gente tenta uma estratégia que não funciona. Alguma dúvida, talvez? Bom, vamos lá, eu posso falar um pouquinho, tá? Claro. Eu e o Arthur, a gente tem uma boa interação em casa com o inglês. Eu até conheço um pouquinho da língua, algumas coisas, cores, alguma coisa de vocabulário eu conheço. Então, enquanto a parte lúdica, eu consigo ter essa interação com ele, sabe? Então, a gente tem um bom desenvolvimento da língua em casa com a ajuda do book. Perfeito, perfeito. É muito legal até observar isso, né? Porque às vezes a gente até olha lá o livro que eles estão vendo em aula mesmo. Vamos procurar lá na historinha se tem os elementos que tu tá vendo em aula. Então, é bem legal essa interação. Como é que tem sido para vocês, assim? São estratégias que tu tem usado, assim, com ele? Como é que tem sido isso? Geralmente, a gente interage quando tem os homeworks, né? Então, a gente usa algumas palavras para conciliar com desenhos e formas, link com cores que facilita, assim, a estimular ele com a língua, sabe? Então, dessa forma, a gente consegue interagir e realizar as tarefas. Perfeito. Isso é muito produtivo mesmo, muito bom. Obrigada. Mais alguém quer colaborar com alguma informação? Podemos seguir. Posso seguir? Então tá bom. Vamos para o nosso próximo tópico. Deixa eu abrir aqui. Inclusive, vamos falar do homework agora. Como posso auxiliar no homework
Ai, mas eu não sei nada, o que daí chega lá com o tema para fazer o que, como é que eu vou ajudar a criança a fazer o tema? Eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir aqui para vocês os livros. Vou abrir primeiro o de New English One, lá dos pequenininhos que estão começando a aprender a escrever. E eu vou ir lá para a parte de homework. Vamos dar uma olhada lá. Peguei aqui, por exemplo, a 134. Deixa eu ver se tem uma aqui. Não, pode ser aquela mesmo. Isso aí. Então, por exemplo, aqui. A gente trabalha muito colors. Aí eles começam aqui a trabalhar os animals. Mas eu sei lá. Eu sou mãe lá da Ana e eu sei as colors. Mas não faço ideia do nome dos animals e eu preciso ajudar meu filho a fazer. Então, qual que color que é essa? Que color que é essa? Toda essa coisa assim das colors. Depois, como será que é o name desse animal aqui? Talvez, dependendo lá de como foi a fixação, do quanto que o aluno já viu esse conteúdo, ele já vai dar o retorno imediato para vocês. É a turtle. Ele já sabe de cara. Às vezes não, às vezes ele não lembra. Às vezes, passou lá 3, 4 dias da aula, não lembro mais o que é. Eu lá, mãe da Ana, também não sei. Não tem problema. Volta lá no livro. Qual que foi a última página que a prof fez contigo? Vamos ver se tem lá escrito o nome desse animal. Ou vamos pesquisar lá, como é que será que é? Façam todo esse movimento de pesquisa com eles. E principalmente focando no fato deles relembrarem da aula. Voltem lá na página, provavelmente eles vão encontrar lá o que eles precisam para fazer o tema. Então, voltem lá. Principalmente com os mais novos, é muito essa questão mais lúdica do pintar. Vocês vão ver que nesse livro aqui a gente nem tem muita escrita em si, na parte do homework. Mas eu vou mostrar para vocês também um exemplo com mais escrita. Porque às vezes, eu lá, mãe da Ana, tenho uma noção desse vocabulário que eu preciso para esse livro, mas a partir do momento que meu filho tem que montar a frase, eu já não sinto muita segurança em ajudar. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês também. Aqui eles fazem esse livro mais ou menos com uns 8 anos. Depende da idade em que eles iniciaram. Vou começar aqui. Então aqui primeiro eles têm o vocabulário lá dos hobbies. Então, o que eles gostam de fazer? Aí, tem pescar. Mas como é que eu vou ajudar meu filho a falar pescar em inglês? Não faço ideia. Tudo bem, faz o mesmo movimento. O que a teacher falou em aula? Será que, como é que era pescar lá? Tu lembra? Não lembro. Então vamos tentar voltar lá. Vamos ver se tem lá no livro escrito. Tem, achei. Muito bem. Como é que será que a teacher falava isso? Ensina pra mãe. Sabe? Façam esse movimento, questionem eles. Realmente questionem, façam com que eles busquem a resposta quando vocês talvez não sabem a resposta. Não, prof, meu filho começou a ter que montar a frase. E agora? Tudo bem. Volta lá no livro. Eles nunca vão ter algo no tema que eles não viram em aula parecido. Então, eles já vão ter uma noção do que eles têm que fazer lá. Aí, eu tenho lá verbo e eu tenho que juntar. Então, vamos voltar. Peraí, será que a teacher falava do fishing ou go fishing? Como é que será que era? Tu lembra? E aí, vocês vão voltando lá com a memória deles para a aula e vocês vão facilitando ali no homework. Muitas vezes, se vocês têm a oportunidade de fazer, com os mais novinhos, é legal que vocês explorem também a questão de numbers, colors, se vocês querem ir relembrando eles, fixando, independente do tema não ser sobre isso, vocês podem retomar alguma coisa que vocês sabem que eles já viram. Então, isso é muito interessante também, vocês podem fazer todo esse movimento com eles. E eles acabam criando muita independência com a gente fazendo esses questionamentos. Eles ficam mais interessados na aula, porque eles sabem que quando eles chegarem em casa, aquilo lá vai ajudar eles a fazer o tema. Ou às vezes, meu filho não tá afim de fazer o tema, o que eu faço? Vamos ver se tu sabe fazer teu tema? Será que tu consegue lá? Será que tu lembra? Tenta me ensinar, eu não sei essa parte. Então, façam muito esses movimentos com eles, eu acho que isso é muito produtivo. Vou voltar lá. Alguma dúvida até aqui, guys? Bem tranquilo? Ok, vou seguir lá. Aqui.
Como posso incentivar na fala, mesmo sem ser fluente? Eu quero que meu filho fale, eu quero que meu filho me mostre que está rendendo lá, mas eu não sei falar, eu não sei responder meu filho se ele fala em inglês. O que eu faço? Ou, eu sei dizer hello e depois. Eu sei dizer que é blue e depois. Não tem problema, a gente tem incentivos para a gente dar para que eles falem, mesmo que a gente não dê muito retorno para eles. E muitas vezes não se sintam mal em arriscar. Eu tenho uma noção bem básica, será que eu tento? Tentem. No máximo, a criança vai corrigir vocês. E acontece com muita frequência. Então, às vezes, eles corrigem, mãe, não é assim que a prof fala. Então, arrisquem, porque eles vão acabar se sentindo de novo lá, empoderados de, eu sei mais do que o meu pai e a minha mãe. Então, deem esse poder para eles, que é muito legal também. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas dicas. Então, faça perguntas, indague a curiosidade da criança. Então, olha lá, é um carro. Nossa, como é que será que fala carro em inglês? Mãe, é car, tu não sabe? Muitas vezes para eles é óbvio. Então, não, às vezes a criança não lembra o que é. Como é que fala flor? Não sei, não lembro. Então como será que é? Vamos pesquisar, vamos procurar? Será que a gente já viu em algum lugar escrito em inglês? Então, realmente, brinquem com a curiosidade deles. Usem a curiosidade deles a favor de vocês. Façam bastante esse movimento de desafiar eles, de perguntar, de questionar. Segunda dica, proporcione recursos no idioma. Vamos ver um vídeo. Mas por que a gente não vê um vídeo em inglês hoje? A gente está em casa, vamos ouvir uma música. Por que não em inglês? Mas prof, eu nem sei o que fala música. Tudo bem, ele está consumindo conteúdo em inglês. Então, façam esses movimentos, sabe? De deixar ali, sem que eles percebam às vezes. Tá lá a música em inglês. Hoje o livro que a gente vai ler é um que ele trouxe lá na Talkers. Ou, filho, por que tu não vai lá na Talkers e nessa semana tu traz um livro para casa pra gente ver o que a gente já sabe ler lá? Então, tentem buscar esses recursos no idioma e, claro, contem com a gente, com as profs também para isso. Prof, eu queria proporcionar mais recurso, mas eu não sei que site eu posso usar, eu não sei que jogos eu posso usar, não sei que vídeos que eu posso mostrar. Nos peçam, a gente sempre vai ter uma lista lá de coisas para proporcionar para vocês que eles podem jogar, às vezes jogos que eles podem baixar, músicas que eles podem ouvir, canais que são para a idade deles, enfim, todos esses recursos que eles podem acessar em inglês. E claro, não pensem nos recursos na questão de vou aprender a contar 1, 2, 3, 4. Não, mãe, hoje eu quero ver o filme tal. Por que a gente não assiste em inglês e tenta ver lá como é que ele fala? Claro, vão tentando lá, sabe, fazer essas negociações com eles. Às vezes, para eles, os filmes não têm graça em inglês, porque daí fica mais difícil entender. Eu não quero, não estou acostumado com isso. Mas vocês podem ver que eles passam a fazer essa diferenciação depois que eles crescem, porque quando eles são menores, não interessa lá no YouTube se o vídeo está em inglês ou está em português, eles vão assistindo, enquanto a imagem falar alguma coisa para eles, está tudo certo. Então, usem disso, assim, dessa leveza que eles têm, desse consumo de conteúdo, tentem botar lá em inglês. Independente de como isso chegar neles, quanto mais contato com o idioma no dia a dia, melhor. E aqui a nossa última dica, então, façam descobertas juntos. Usem a internet como aliada. A gente vai vestir uma roupa. Nossa, a gente vai vestir um casaco. Como é que será que fala casaco em inglês? Será que é jacket? Bem parecido com o português? Vamos pesquisar? Então, vocês vão encontrar milhões de coisas, igual eu disse, o tradutor até fala. Então, usem disso, façam isso, deixem eles curiosos, assim, para saber. Vocês vão acabar fazendo com que eles criem essa conexão com a língua e eles ficam curiosos com isso. Então, mesmo que vocês não tenham ali, eu não tenho a noção do inglês, eu não sei como ler para ele, eu não sei vídeo, eu não sei como explicar, não se preocupem com isso. Proporcionem os recursos e aprendam juntos. Aproveitem disso para ir fazendo juntos essa construção. Fica muito leve para eles e vocês vão ver que eles vão apresentar muito resultado. Principalmente na questão das perguntas lá que a gente falou. Façam esse teste nessa próxima semana.
Ao invés de pedir lá, como é que foi a aula? O que tu aprendeu hoje? Não, o que tu mais gostou hoje na aula? Será que tu aprendeu alguma coisa que eu ainda não sei? Façam esse movimento, vejam se não vai mudar um pouquinho a resposta que eles dão em relação a isso. Vamos aqui, então. Lembre-se, a aprendizagem sem pressão funcionará muito melhor e motivará seu filho. Afinal, ele criará uma conexão com o idioma. É justamente isso, a partir do momento que a gente não torna isso uma cobrança para a criança, ela se conecta, é uma coisa que ela gosta, é uma coisa que ela vê que ela sabe, é uma coisa que ela consome o dobro de recurso, né? Porque ela tinha lá os livros em português, os vídeos em português, o jogo em português. Nossa, e agora ela tem os dois, português e inglês. Então, ela duplicou todos os recursos que ela tinha. Ela gosta dessa conexão, ela gosta desse saber. Então, é legal que vocês consigam ajudar, mesmo que sem o domínio completo, que vocês consigam fazer esses movimentos. Além disso, não esqueça, as teachers serão sempre suas aliadas nesse processo. Contem conosco para sanar suas dúvidas e proporcionar os recursos que precisarem durante a sua jornada. Então, sempre lembrem, independente lá, se for eu, se for qualquer outra teacher, teacher, não sei o que fazer, trouxe aqui um livro gigantesco, como é que eu faço isso? Questionem. Teacher, entrou aqui num site, tá tudo em inglês, não sei como joga. Perguntem. Prof, tá jogando muita coisa em português, só vê vídeo em português, tem alguma coisa que tu acha que vai interessar para a idade dele e que a gente pode tentar ver? Encontrei um site novo, encontrei um jogo novo. Perguntem. A gente vai enviando, eu acho que esse trabalho em conjunto é muito interessante, porque igual eu falei para vocês, eles não têm a noção do aprender em sala de aula. É muito leve para eles, é muito tranquilo. Eles vão, como eu falei para vocês, eles vão chegar em casa, o que tu fez na aula hoje? Joguei. A prof fez a gente pintar. Então, eles não têm essa noção do aprender, eles levam isso com leveza. Então, façam a mesma coisa em casa. Vão colocando isso no dia a dia deles, de forma que tá feito, ele mostrou ali o desenvolvimento dele e tá tudo certo. E nem percebeu. Então, acho que essas estratégias são bem legais, assim, para ajudar nesse momento que a gente quer ver o resultado deles, e que eles não sabem expressar ainda, hoje eu aprendi isso. Então, são estratégias muito legais para a gente ver essa produtividade. Vou abrir esse espaço, então, para que vocês me questionem, caso vocês tenham alguma dúvida em relação às substituições de perguntas que a gente fez, em relação a tema, livros, qualquer dúvida que vocês tiverem. E também para que vocês compartilhem algumas experiências de vocês. Então, o Anderson lá me falou antes lá do homework, dessa interação, assim, né, mais leve. E caso alguém tenha mais alguma experiência, e pode ser, como eu disse antes para vocês, pode ser até uma negativa. Pode ser um dia que, nossa, teve um dia que eu fiquei brava porque eu fui buscar meu filho na escola. O que tu fez hoje? Não fiz nada. Como assim não fez nada? Então, se vocês têm alguma experiência para compartilhar, sendo ela positiva ou não, se vocês já trabalharam com algumas dessas estratégias, como que é para vocês, assim, e às vezes até o que vocês esperam que eles deem de retorno para vocês. Às vezes a gente tem ali uma expectativa, né? Poxa, tô pagando lá o curso, qual que é a minha expectativa? Então, eu acho que essas estratégias que a gente conversou são muito para isso também, para que eles mostrem para gente que sim, eles estão dentro da nossa expectativa, dentro do responsável lá. Estou pagando um curso que é para o futuro do meu filho, que eu quero que ele aprenda, mas eu preciso ter um retorno, eu preciso saber se ele está aprendendo, se está fazendo sentido isso. Então, é muito importante que a gente tenha essas formas, assim, de observar isso. Acho isso muito interessante. Então, eu vou abrir para vocês, qualquer dúvida, qualquer experiência. Vocês podem só tirar do mudo e comentar. Sintam-se à vontade. Deixa eu abrir aqui também. Eu vou fazer alguns comentários sobre o meu filho, tá? Apesar da idade que eu vi aí, que a maioria comentou em 7, 8 anos, né? 5 anos também. Mas o meu tá um pouco mais, eu diria, veterano, tá com 15, indo para 16, né? Então, é uma idade mais difícil de, daqui a pouco, seguir com algumas dicas que você sugeriu. Mas eu acho que sim, a gente vem... eu tenho usado muitos
muitas dicas, como você citou, mas também tenho usado algumas dicas de forma equivocada. O que você aprendeu hoje? Né? O que você agregou hoje? Me fala. Então, são coisas que, claro, ele se sente um pouco pressionado, talvez. Exato. E eu vou te contar uma coisa até sobre isso que tu falou. Nessa idade dos 15 anos, eu lembro até hoje que eu saía do inglês. Ai, olha só, essa música que tá tocando no rádio tá em inglês. O que ela tá dizendo? Uhum. Assim, ó, eu me arrepiava da cabeça ao pé, porque se tinha uma palavra da música que eu não entendia, eu ficava, meu Deus do céu, então eu não sei nada, então eu não tô aprendendo. E a gente realmente faz isso, e a gente não faz por maldade. Meu pai e minha mãe também faziam. O que tu aprendeu hoje? O que tu fez hoje? O que a música tá falando? Então, exatamente isso, tentar de formas alternativas, né? Porque principalmente lá nos 15, 16 anos, a gente tem essa coisa de, eu vou guardar aqui pra mim, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu sei, né? Então é bem essa questão mesmo. E para finalizar também, assim, ó, a gente tem brincado muito, né? O meu filho é muito, eu diria assim, muito brincalhão, né? E a gente tem explorado esse lado dele. Tá, então fala isso em inglês para nós, como é que é. Isso, né? aí. Então, a gente provoca para que ele exercite exatamente essas expressões, frases. E então, acredito que está, sim, fazendo... Nós, pelo menos, estamos agindo uns 80% daquilo que você está sugerindo aí. Vamos tentar corrigir os outros 20%, né? Para que ele, de fato, tenha aí uma evolução melhor. Mas, assim, dando um feedback para ti também, perante os demais, ele vem gostando do método de vocês, tá? Ele percebe-se que, né, amanhã é quinta-feira, amanhã eu vou para aula. Aí, quando chega, ele estuda pela manhã e à tarde é o curso, né? Quando falta 40, 50 minutos para ir, ele já começa. Pai, vamos, pai. Vamos. Então, assim, ó, ele não está se esquivando do compromisso. Ele está indo buscar, de fato, um compromisso, uma promessa, né, algo que ele, de fato, entende que vai aproveitar bastante no futuro. Com certeza. Parabéns pelo método de vocês aí. Obrigada. Ficamos muito felizes, assim, principalmente com essa questão deles terem vontade, né? Porque, querendo ou não, como eu falei para vocês, toda a questão do método, da fluidez, do aprender sem vir, eu aprendi, eu estudei hoje, mas querendo ou não, como eu falei para vocês, é um compromisso, é uma coisa que vocês querem retorno. Claro. Então, as dicas são justamente para que vocês vejam esse retorno e que a criança continue motivada, que ela não leve lá como um peso lá nas costas dela. Então, acho que isso acaba sendo muito positivo. Mas alguém quer compartilhar um pouquinho, talvez, do que achou, da sua experiência, se já teve alguma experiência positiva ou negativa? Às vezes até uma negativa para a gente pensar aqui o que a gente poderia ter feito diferente. Podemos trabalhar com isso também. Bom, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, depois que a Rafaela, tu nem precisa pedir para ela te falar, que nem hoje de noite eu cheguei em casa e ela disse, pai, hoje eu aprendi todos os números de 1 a 10 em inglês, posso te falar? Aí a gente senta junto e ela vai explicando, a gente já tem um conhecimento, mas daí deixa ela falar, né? Uhum. E uma coisa que a gente incentiva bastante ela, como ela gosta muito da Ladybug, Peppa, a gente usa bastante o YouTube para ajudar. O que acontece? Eu ponho muitas vezes o computador na TV e incentivo elas a ver os filmes em inglês legendado, que ela gosta. Porque daí, então, o que acontece? Chama a atenção dela. Bom, o tema de abertura da Ladybug, ela canta todo em inglês. Então, é bem a gente incentiva ela nesse lado aí, é bem legal. E ela gosta muito também, a mesma coisa ali que ele falou antes. Falamos na aula de inglês, ela já a aula é às 9, ela já pula às 8, tem que ir aula de inglês, né? Então, é bem legal ver esse lado dela que ela gosta, por mais que ela seja novinha, né? Normalmente não chama muita atenção, mas ela tá gostando, ela tá aprendendo bastante.
Ai, que bom, que bom. Isso é muito legal. E exatamente, às vezes vão ter, dependendo da personalidade da criança, alguns vão chegar para vocês e dizer, eu aprendi tal coisa, eu vou te mostrar. Isso é Sim, muito é. positivo também. E a gente tá usando os personagens que ela gosta. Ela gosta de Frozen, Ladybug, Peppa, então chama a atenção dela, né? Faz Com com que certeza. ela aprenda, né? Com certeza, essa é uma dica muito boa. Inclusive, a gente falou ali proporcionem conteúdo na língua. Não precisa ser um conteúdo totalmente diferente do que eles veem. Utilizem do que eles gostam, mas em inglês. Essa é uma estratégia muito Sim. boa, porque a criança já sabe que ela tem um interesse. Eu adoro a Frozen. Eu já vi o filme da Frozen 59 vezes em português. Então, agora, na próxima, vamos ver como é que é em inglês. Sim. Não tem problema, é muito legal a gente usar essa estratégia também. Muito obrigada pela dica. Mais alguém que gostaria de pronunciar algo? Não. Bom, eu tenho a Larissa, que é sua aluna até. Então, assim, a gente aqui em casa, a gente brinca bastante com ela. A gente faz brincadeiras. No meio do caminho, a gente vem jogando algumas conversas e jogando o inglês em cima na conversa. Eu peguei muito, por exemplo, quando você estava dando aula para ela, que a gente estava na pandemia, estamos na pandemia, mas em home office, eu estava trabalhando no lado dela. E a gente escutava como a gente usava o português junto com o inglês, em várias falas, em várias situações. E a gente começou a jogar isso no dia a dia, para a gente poder brincar com ela, para ela fixar algumas coisas, mas sempre que nem tu comentou, fazer o negócio fluir com leveza, sem aquela pressão, sem nada disso. E a gente viu que ela, 6 anos, eles têm, como a gente fala, o HD tá limpo, e eles aprendem e captam tudo assim muito rápido. Então a gente pega essas situações assim aqui em casa, a gente brinca bastante com ela. A gente não está assistindo filmes que nem o rapaz comentou e coisa. É uma situação que a gente quer colocar mais adiante para ela. E como ela não sabe ainda escrever, então a gente faz essas brincadeiras, a questão do corpo, as partes do corpo, os objetos de aula que se tem dentro da sala, coisas assim que a gente vai jogando no dia a dia, direita, esquerda. Ela está numa fase assim que ela sai de carro e ela quer dizer para a gente que tem que dobrar direita ou esquerda. E ela vai sempre no inglês. Ela aprendeu o inglês primeiro, a direita e a esquerda, do que em português. Então, é bem assim. E ela adora ir para a escola sempre, ainda mais agora que está podendo ir para a escola. Então, chegou a sexta-feira, está pronta para tudo. Então, e sem contar as outras partes que vocês também têm, como a festa do pijama, essas coisas todas que para eles é um evento, né? Então fica bem... Tudo isso daí agrega muito para o aprendizado deles. Com certeza, com certeza. Pois essa estratégia também de usar jogos, usar coisas que vocês já fazem na rotina. Vocês não precisam fugir da rotina de vocês para inserir o inglês. Não, coisas que vocês já fazem na rotina e vão fazendo em inglês. Adora brincar lá do jogo de montar o quebra-cabeça. Então, quantas pecinhas será que tem nesse quebra-cabeça? Que cores que tem nessa pecinha? Qual que é a imagem do quebra-cabeça? O que aparece? Vamos procurar em inglês. Façam esse tipo de movimento, coisas que eles já fazem, que eles já têm interesse, e só adicionem ali a língua inglesa. Vai dizer lá direita e esquerda no carro. Nossa, como é que fala lá em inglês? Exatamente isso, coisas que eles já fazem, que muitas vezes eles mesmos trazem para vocês. Então, só explorem isso, peguem esse lado deles e cutuquem, assim, vamos lá, que eles têm muita coisa aí para tirar. Como foi dito ali, lá tá livre, totalmente livre, vão puxando eles que vocês vão ver muito resultado aí. Mais alguém que gostaria de dar o seu relato? Gostaria de compartilhar alguma coisa? Deixa eu abrir aqui para ver todo mundo. Não enxergo. Não? Então, tá bom. Então, eu vou encerrar com vocês.
Espero que de alguma forma tenha agregado para vocês, tenha sido positivo. Preparem-se, porque agora que vocês participaram do workshop, que vocês já sabem lidar com a questão dos livros, os meus alunos levarão vários livros em inglês para casa. Vou avisar os outros teachers também, ó, mandem vários livros, que agora os pais já sabem o que fazer. E continuem fazendo esses movimentos que vocês vêm fazendo. Vocês me deram retornos muito bons, coisas que vocês já estão fazendo. Igual foi dito lá, às vezes a gente não tá 100%, tá nos 80%. Vamos lá, vamos ajustar o que tá faltando e seguir lá. Contem sempre com os respectivos teachers lá. Vocês sabem que a gente sempre vai conseguir dar ali um retorno para vocês, de como tá sendo, como tá indo. Levem bastante em conta também, cuidado com as comparações. Levem bastante em conta o perfil do filho de vocês. Ai, mas o coleguinha dele fala tudo e o meu filho não fala. Talvez ele tenha vergonha. Talvez a gente tá, igual eu falei para vocês, abordando da forma errada. Então, considerem tudo isso. Às vezes é do próprio perfil da criança que ela guarde mais para ela. Então, procurem essas formas de abordagem que a gente comentou para a gente encontrar lá em cada um o que está sendo produzido lá. Acho que isso é bem interessante. Quero agradecer muito a participação de todos. Eu vou mandar os slides lá para vocês, caso alguém queira rever alguma coisa, tem alguma dica lá que queira dar uma olhada. Vou enviar lá no grupo para vocês, e aí fica salvo lá. Muito obrigada. E é isso, uma boa noite para vocês. Agora acabamos. Muito obrigada pela participação de todos. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, tudo de bom. Boa noite.